Hoje a gente vai mergulhar em algumas histórias de fé bem pessoais para tentar responder uma pergunta: o que são, afinal, os milagres hoje em dia? Como é que eles acontecem? Para começar, a análise já desafia aquela ideia que a gente costuma ter, sabe, de que milagres são eventos gigantescos, lá do passado. A proposta aqui é outra. E se eles forem algo muito mais pessoal e bem mais frequente do que a gente imagina? O ponto de partida é um contraste bem interessante. Pensa só. De um lado, a gente tem a esperança de que algo extraordinário aconteça. Mas do outro tem as preocupações do dia a dia, né? O que vamos comer, o que vamos vestir. E muitas vezes são essas coisinhas que não deixam a gente enxergar o que está além do básico. E aí, para a gente conseguir entender essas histórias, o Matural apresenta um conceito que é central para tudo: a providência divina. É basicamente a crença em uma força que guia e que protege a gente ao longo de tudo o que acontece na vida. Essa ideia de providência se divide, então, em três pontos principais. O primeiro é a preservação, que é sobre proteger a vida. O segundo é o governo, que seria a supervisão dos acontecimentos. E, por fim, a cooperação, que faz com que tudo, no fim das contas, trabalhe junto para um propósito maior. Tá, mas como isso funciona na prática? Para ilustrar, vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem fortes. A gente começa com as histórias de livramento, ou seja, de proteção em momentos de perigo que pareciam sem saída. O primeiro relato é de um homem que sofreu um acidente de carro feio, uma colisão com ônibus. O carro deu perda total. E ele saiu sem nenhum arranhão. É um evento que ele mesmo atribui a uma intervenção divina, um milagre. E não para por aí, não. Os relatos continuam, com outras histórias bem dramáticas, de quase acidentes, resgates de última hora. Tem o caso de um ciclista que escapa por um triz de ser atropelado, ou de uma mulher que, do nada, sente um medo muito forte, para de andar e, com isso, evita uma emboscada. Logo depois, alguém aparece e a resgata. Todas essas histórias são vistas como atos de preservação. Agora, a gente entra num outro tipo de história que foca na cura. E aqui o interessante é que são casos em que a medicina meio que já tinha dado o seu veredito, sabe? Com diagnósticos bem ruins. Um dos casos mais detalhados é o de uma mulher. Ela foi internada com uma pneumonia gravíssima, e os médicos chegaram a dizer que ela só tinha algumas horas de vida. Mas aí, algo mudou. E ela começou uma recuperação que surpreendeu todo mundo. Durou 4 meses e deixou a equipe médica sem entender nada. E o mais impressionante é que esse padrão se repete em outras histórias. Tem o caso de uma criança com insuficiência renal, que era considerada incurável. Outro de um homem que sobreviveu a uma cirurgia de remoção de tumor que era de altíssimo risco. Em todos eles, o resultado foi o mesmo: recuperação total, desafiando todas as expectativas. Mas olha só que interessante. Além da sobrevivência do corpo, a análise defende que existe um milagre que é ainda maior. E esse é a transformação espiritual. Isso fica muito claro no testemunho de uma pessoa que descreve uma visão. A imagem é muito forte. Ela se via como uma mendiga e, de repente, estava limpa, vestida de branco. É um símbolo poderoso de uma vida transformada de dentro para fora. É o que o material chama de o milagre da salvação. E para amarrar todas essas experiências, a análise termina com uma citação que resume bem essa ideia central, a de que todas as coisas, até as mais difíceis, no fim, cooperam para um bem maior dentro de um propósito que já está definido. Então a reflexão que fica no ar é justamente essa. Como a nossa percepção da vida pode mudar se a gente começar a enxergar o extraordinário acontecendo no meio do que é comum, do ordinário.